Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Task 1 General Training comentado. E neste vídeo em particular, vamos estar nos focando na estruturação das cartas em si. Viemos trabalhando até agora com contextos e conceitos importantes para o desenvolvimento de cartas no Task 1 General Training, que é a primeira produção IELTS Writing que você faz, com 20 minutos sugeridos para você levar nela, 150 palavras no mínimo sendo exigidas. Entretanto, é necessário agora irmos um pouquinho mais aprofundado em como que vamos trabalhar na prática cada um dos parágrafos sugeridos serem desenvolvidos para a produção dessa carta. Então, hoje, em particular, vamos estar lidando com as 4 partes, que na prática são 5. Se você for assistir este vídeo até o final, você vai ver que vamos estar aqui lidando com 5 partes. Entretanto, em termos estruturais, de fato, as 4 primeiras partes são as mais importantes. A última é a conclusão, e que também é um ponto importante para fecharmos a nossa carta com muita solidez. Entretanto, definitivamente, esses 4 principais iniciais pontos aqui são os mais importantes. Então, o que nós fazemos no primeiro parágrafo? É a introdução. E qual é o objetivo da introdução, que é o nosso primeiro parágrafo? Capturar o propósito da carta como especificado no tema. E isso é importante. Como especificado no tema? Então, se temos um tema que define de uma forma precisa qual é o propósito da carta, e todos os temas Task 1 têm exatamente isso, o fato é que temos que ser bem baseados no tema para termos uma introdução sólida. Então vamos ver aqui um exemplo de tema Task 1 General Training. During a recent plane journey, you sat next to a businessman who owns a chain of restaurants. You talked to him and he suggested that you should contact him about a possible job in one of his restaurants. Write a letter to this businessman. In your letter, remind him when and where you met. Tell him what kind of job you're interested in and say why you think you would be suitable for the job. Ou seja, durante uma recente viagem de avião, você se sentou ao lado de um homem de negócios que é dono de uma rede de restaurantes. Você conversou com ele e ele sugeriu que você talvez poderia o contatar sobre uma possível oferta de trabalho em um dos restaurantes dele. Escreva uma carta para este homem de negócios. Na sua carta, o lembre quando e onde vocês se conheceram, o diga qual é o tipo de trabalho que você está interessado e, por último, diga o porquê que você acha que seria adequado para este trabalho. Pois bem, então temos aqui, de fato, o tema sendo bem específico e a nossa introdução tem que definitivamente refletir este contexto apresentado no tema. Não mais, não menos do que ele, tudo bem? Sendo então bem específico, bem preciso. Não seja genérico na produção da sua introdução. Não seja genérico ou genérica, mas sim preciso ou precisa, não é? Mantendo-se no escopo do tema. Não o misture com nenhum dos tópicos dos pontos. Então, como você pode ver aqui, temos o tema geral apresentado e depois temos 3 pontos em particular. Não podemos, no nosso primeiro parágrafo, nem que indiretamente abrangermos nenhum desses 3 pontos, pois eles são trabalho a ser feito em próximos parágrafos. Então, o primeiro parágrafo, que é introdutório, deve refletir somente esta parte de cima do tema, considerando que todo o tema Task 1 General Training é estruturado dessa forma. Existe um parágrafo onde que o contexto geral é apresentado e depois 3 tópicos específicos. Então, o seu primeiro parágrafo tem que refletir somente essa primeira parte da apresentação do tema no exame, tudo bem? Excelente. Agora, segundo parágrafo, que é o ponto 1. Seja limitado pelo escopo do ponto, não abrange informação externa, não o misture com a introdução, não é? Ou seja, agora aqui, indo para o tema que temos em mãos, vejamos aqui. Remind him when and where you met. Lembre quando e onde vocês se conheceram. Pois bem, aqui então, temos que, de uma forma muito limitada, ter um parágrafo à parte para este ponto e abrangermos exclusivamente e especificamente o que ele pede, nunca misturando o que é na introdução
com o que é neste primeiro ponto. Em especial, pessoas cometem frequentemente o erro de, já no primeiro parágrafo, abranger o primeiro ponto. E isso definitivamente é errado. É um parágrafo para a introdução e um parágrafo para o primeiro ponto separados. Tudo bem? Excelente. Próximo aqui elemento. Objetivo do ponto 2, parágrafo 3. Não é? Seja limitado pelo escopo do ponto, não abrange informação externa, ou seja, os mesmos parâmetros que seguimos aqui para o objetivo do ponto 1. E o terceiro e último ponto, parágrafo 4, seja limitado pelo escopo do ponto, não abrange informação externa, como é também o que fazemos nos outros pontos. Agora, um elemento específico deste parágrafo que é muito importante. Não deixe menos trabalhado, aqui eu acabei comendo essa palavra, não deixe menos trabalhado, pois tem o mesmo peso dos outros pontos. Ou seja, frequentemente as pessoas, seja por má administração de tempo, seja por qualquer outro motivo, cansaço ou enfim, temos aqui o terceiro ponto sendo menos trabalhado do que o segundo e o primeiro. Então, por exemplo, a pessoa escreveu 3 linhas respectivas ao primeiro, 3 linhas respectivas ao segundo e 2 ou 1 linha para abranger o terceiro. Ou às vezes, a pessoa escreveu 4 linhas no segundo parágrafo, 3 linhas no terceiro parágrafo e 2 linhas no terceiro. No quarto, aliás, que abrange aqui o último ponto. Como se, na realidade, houvesse essa hierarquia onde que o primeiro ponto é mais importante, o segundo ponto é o segundo mais importante e o terceiro ponto é o terceiro mais importante. Não existe essa hierarquia. Todos esses pontos têm exatamente o mesmo peso no seu processo de avaliação. Então, é muito importante que eles todos estejam tão trabalhados quanto os outros, tudo bem? E aqui, por último, temos a conclusão, que, ao mesmo tempo em que declaramos como um parágrafo, porque tecnicamente na prática é uma simples sentença bem resumida, onde que não temos nenhuma adição de informação. Então não temos nada desses pontos aqui sendo repetidos, é somente uma informação resumida para concluirmos de uma forma sólida a nossa produção escrita. E não temos nenhuma informação, como dito, adicional sendo introduzida aqui. Então, vamos aqui pegar um exemplo de carta completa, Task 1 General Training, onde que tudo isso que eu expliquei é colocado em prática, tudo bem? Dear Businessman, então temos aqui, de fato, a saudação, que é importante, pois isso daqui é uma carta, não é um e-mail, não é uma mensagem de texto. Frequentemente eu vejo pessoas escrevendo essas cartas como se estivessem escrevendo um e-mail. E por mais que também a gente com frequência escreva cartas como e-mail, às vezes não. E, portanto, é importante compreendermos que temos a nossa produção Task 1 General Training sendo especificamente e exclusivamente uma carta. Então, precisamos da introdução, ou melhor, da saudação. Dear Mr. Businessman, I'm writing to start a discussion about a possible job that you offered me during our meeting on a flight we took together some time ago. It was very kind of you to advise me that I should contact you if I ever wanted to work in a restaurant, and for that, I thank you. Então, temos aqui definitivamente este parágrafo refletindo essa parte inicial do tema, e somente ela. Nenhum desses 3 pontos, somente essa parte inicial aqui. Excelente. Agora, vamos ver aqui o próximo parágrafo, parágrafo 2. Agora, o que o primeiro ponto aqui do tema, que é o que nós vamos aqui lidar no parágrafo 2, fala para fazermos. Remind him when and where you met, ou seja, o lembre onde e quando vocês se conheceram. Então, vamos ver aqui. Este parágrafo tem que falar exclusivamente sobre isso, tudo bem? I sat next to you on a flight from Brisbane to London on September 18th. You offered me your business card after hearing my enthusiasm to work in a restaurant. It was a very pleasant experience to hear your opinions about the food industry. Então, definitivamente aqui temos este parágrafo exclusivamente abrangendo o que o primeiro ponto pede. Lembrando o Mr. Businessman, quando e onde vocês se conheceram. Em contexto já foi explicado na introdução. Próximo parágrafo, que é o segundo ponto.
Tell him what kind of job you're interested in. Ou seja, diga qual tipo de trabalho você está interessado. Então, este aqui tem que ser mencionado aqui, neste próximo parágrafo. As I mentioned briefly during our delightful conversation, I used to work at a restaurant as an assistant manager and took a break from work to complete my master's degree. Now that I'm willing to work again, I would like you to consider me as a potential employee in one of your restaurants in Australia, perhaps as an assistant manager. Então aqui foi de uma forma clara especificado qual é a posição que você busca, tudo bem? Como está sendo pedido aqui no tema. Em especial no segundo ponto. Tell him what kind of job you're interested in. E agora, o último parágrafo, terceiro ponto. Say why you think you would be suitable for the job. Ou seja, diga o porquê que você acha que seria bem preparado, não é, para esta posição em particular. Porque você seria uma boa escolha. Então vamos aqui ver o que o último parágrafo, ou penúltimo parágrafo pega. I have worked as an assistant manager in a reputed restaurant in Melbourne for about 3 years, and before that I was in charge of the customer care department in a retail shop. I have completed a course in hotel management from one of the top management schools in Australia. Moreover, I have good exposure to front desk management. I'm positive my skills and expertise will definitely be an asset to your organization. Então, definitivamente aqui foi feito o caso do porquê que ele é uma boa escolha para a posição específica de Assistant Manager. E agora aqui temos o último parágrafo, que na prática é somente uma sentença final, onde que nenhuma informação adicional é colocada, para simplesmente fecharmos de forma apropriada a carta. If you have further queries, aqui então queries é o mesmo que question, não é? É o mesmo que question. If you have further queries or need any information, please contact me at the email address or phone number provided on my curriculum vitae. Ok, excelente. E aí temos aqui o farewell, a despedida. Yours sincerely, Robert Cadwell. Perfeito. Então temos aqui uma carta com uma saudação em conjunto com a introdução, abrangendo somente a primeira parte do tema, a parte de cima do tema, depois o parágrafo 2, que abrange o primeiro ponto do tema, o parágrafo 3, que abrange o segundo ponto do tema, e o parágrafo 4, que abrange o terceiro ponto do tema. Tudo bem modularizado, cada parágrafo se focando exclusivamente no que cada um dos pontos abrange. E por último aqui, a conclusão, que não abrange nenhum dos pontos, não abrange nada do tema em si, mas somente fecha de forma sólida a carta, sem adicionar nenhuma informação. E por último, temos o farewell, a despedida que toda a carta precisa de ter. Tudo bem? E perceba que essa é uma carta que, já que ela é para alguém que você conhece, mas ainda assim é uma relação não íntima, essa é uma carta que precisa de ser escrita com um tom semi-formal. Não é totalmente formal, porque você não está se comunicando com uma organização, mas sim com uma pessoa, nesta organização, não é? Ou seja, como você pode ver aqui, não temos nenhuma contração, não temos nenhum coloquialismo, não temos nenhuma gíria. É uma carta formal, mas escrita diretamente a uma pessoa, e por isso, no ponto de vista de tons, como visto nos nossos vídeos abrangendo tons, ela é semi-formal. Tudo bem? Excelente. Então, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em nosso próximo vídeo. Obrigado.